da ciência. No desenvolvimento 3, o tópico frasal será em relação à saúde pública, às desigualdades sociais, porque morre por aborto no Brasil justamente as meninas da periferia. Nós temos aí 3 ideias, 3 tópicos que vão sustentar o meu posicionamento. Eu tenho a construção, portanto, dos meus parágrafos de desenvolvimento. Vejamos o que mais nós precisamos do parágrafo de desenvolvimento. Vejamos a tela. Nós precisamos ter a comprovação do tópico frasal e a argumentação do tópico frasal. O que significa isso? Não é interessante apenas finalizar, por exemplo, no terceiro tópico, que é o tópico a respeito de saúde pública, que é a questão da legalização do aborto no Brasil, ou a questão de saúde pública. Não adianta. Isso não vai convencer. O que eu posso apresentar para comprovar? Números estatísticos. Eu posso indicar que 10% dos abortos praticados no mundo são praticados no Brasil. Eu posso indicar que em São Paulo, 50% dos óbitos maternos são por conta de implicações com aborto. Eu posso indicar que a elite, a classe média alta, vai para clínicas limpas, clínicas com especialistas, enquanto as meninas da periferia recorrem a agulhas de crochê, a remédios proibidos, a chás, a espancamento. São comprovações? São comprovações. Por fim, eu finalizo o meu parágrafo de desenvolvimento. Não posso finalizar o meu parágrafo de desenvolvimento apenas com os exemplos que comprovarão. Eu tenho de sintetizar toda a ideia que foi finalizada durante o parágrafo de desenvolvimento. Eis um exemplo. Desse modo, não podemos desconsiderar que a legalização do aborto no Brasil vai além de princípios religiosos e científicos. Percebam que nós finalizamos. Finalizamos, inclusive, utilizando uma conclusiva. Nós não precisaríamos apresentar uma conclusiva, uma conjunção conclusiva. Nós poderíamos finalizar de uma outra forma. Esse foi apenas um exemplo de finalização. Perceberam como é que meu texto, meu parágrafo, os parágrafos de desenvolvimento são considerados como mini-textos. Os parágrafos de desenvolvimento, ele tem início, a apresentação, o meu tópico frasal, tem desenvolvimento, a comprovação e tem um fechamento. É como se fosse a conclusão. Eu tenho de apresentar essas partes que compõem o meu parágrafo de desenvolvimento justamente para que, na leitura, o meu leitor possa perceber quais são as amarras que eu estou estabelecendo. Que o meu leitor possa perceber quais são as justificativas, as comprovações, enfim, a forma como o meu texto progride, ok? A progressão e a consistência são elementos essenciais. Vejamos aqui mais uma orientação. Análise crítica da ideia central. Bom, a análise crítica pode ocupar vários parágrafos em que se expõem juízos, raciocínios, provas, exemplos, testemunhos históricos de justificativas que argumentem a ideia central proposta no primeiro parágrafo, ou seja, na introdução. Para desenvolver o assunto de dissertação, podemos utilizar os seguintes recursos: citações, dados estatísticos, justificativas, exemplos, comparações geográficas e históricas, o que nos leva a consolidar o nosso argumento. Em todos os parágrafos de desenvolvimento, não esqueçam de apresentar pelo menos um desses elementos, um desses tópicos. Eles são os elementos que comprovarão ou não o seu posicionamento, a sua tese. Quando você não indica um desses elementos no parágrafo de desenvolvimento, seu texto é superficial, porque você acaba não comprovando. Atenção a isso, ok? Vejamos aqui a conclusão. A conclusão, ela não pode apresentar nada de novo.
A conclusão é uma retomada dos pontos que foram sinalizados durante o texto. Muito cuidado, não adianta chegar na conclusão, lembrar de uma ideia interessante, um posicionamento interessante, colocar sem identificar se eles foram analisados ao longo do texto. Portanto, a conclusão é uma reafirmação ou afirmação da tese, é um fechamento do texto. Por exemplo, se eu escrevo sobre a questão da importância da leitura, tema do Enem, se eu não me engano, 2004, 2006, se eu vou tratar de um texto a respeito da importância da leitura, e na minha introdução eu apresento o analfabetismo e a desigualdade social como elementos que vão consolidar a minha análise crítica, não poderei, na conclusão, somente na conclusão, indicar que a responsabilidade é da família. Porque nós não indicamos isso na minha introdução, nós não indicamos isso nos desenvolvimentos. É um elemento novo, que não pode fazer parte da conclusão. Então, por favor, tenham em mente isso de forma muito consolidada. No momento em que você apresenta um dado novo na conclusão, sabe o que você faz? Desvio parcial. Significa dizer que você apresentou um certo desvio do seu texto. E aí o critério de avaliação para o desvio parcial depende muito da organizadora, depende muito do seu corretor. Ele pode descontar 50%, 30%, 100%, identificando que houve um desvio total. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Vejamos mais uma orientação. Como nós podemos finalizar essa conclusão? A conclusão é o ponto de chegada da discussão, a parte final do texto, quando se condensa o conteúdo desenvolvido. Reafirma-se o posicionamento exposto na tese ou lança-se perspectivas sobre o assunto. Nós temos algumas possibilidades de conclusão. Você pode fazer uma síntese, que é o resumo sobre o que for apresentado. Você pode fazer uma constatação, apresenta-se uma constatação a respeito do que for discorrido, ou indica uma solução. Essa é a mais comum, oferta-se uma solução para o problema. Interessante indicar o seguinte: algumas organizadoras, elas pedem claramente que o aluno apresente uma solução. Se você não apresenta, você acaba de infringir uma indicação dada pela organizadora. Então fica muito atento também àquela parte das instruções. Às vezes nas instruções você vai identificar algo que você não pode desconsiderar. O SESC, por exemplo, logo após a apresentação da proposta temática, ele indica: você deve necessariamente identificar no seu texto os seguintes aspectos. Apresenta 3 aspectos. Você não pode escolher um entre os 3. Você tem de apresentar análise acerca dos 3 aspectos indicados por ela. Se você não o faz, sabe o que acontece? Desvio. Você acaba não focando um dos elementos fundamentais para serem analisados. Então vejam bem, meus caros alunos, instrução, olha eu a me atropelando, instrução é fundamental para que vocês saibam consolidar a estrutura argumentativa, ok? Vejamos mais uma orientação. A orientação a ser dada aqui, agora, é diretamente direcionada ao texto. Como um texto pode ser apresentado para uma análise, como ele é submetido a uma análise. Eis um texto sobre uma temática muito interessante: a relação do homem e da mulher numa sociedade contemporânea e pós-moderna como a sociedade brasileira. Esse texto, ele não teve uma nota tão alta. Ficou com uma nota entre 10, com uma nota de 7,5, 75%. Não é uma nota extraordinária, mas também não é uma nota ruim. Vamos verificar aqui como a aluna se comportou na sua introdução. Por muito tempo, a distinção homem-mulher foi evidente. A sociedade formou-se machista e tratou de atribuir papéis e funções bem definidas aos diferentes sexos.
No mundo contemporâneo, no entanto, com os adventos do capitalismo e a condição plural própria da sociedade brasileira, antigos paradigmas foram desconstruídos e a linha entre o feminino e o masculino tornou-se cada vez mais tênue. O que nós temos de interessante nesse texto? A aluna captou bem a proposta temática. Ela foi identificando os elementos temáticos, ou seja, as palavras-chave, os elementos temáticos da proposta e foi compondo o seu texto. Dessa forma, ela tomou muito cuidado para que não houvesse um desvio da proposta. Quando há desvio, você não tem nota. Quando há desvio, sua prova, por melhor que você tenha escrito, é anulada. A melhor ferramenta para que isso não aconteça é realmente analisar bem a proposta e captar os elementos temáticos para apresentá-los no nosso texto. Notem que no texto dessa aluna, no texto desta candidata, ela sinalizou bem para os princípios que serão abordados ao longo do texto. Nós vamos verificar quais são esses princípios. Vejamos novamente na tela como o texto foi sinalizado. Percebam que no segundo período, quando ela começa, a sociedade formou-se machista e tratou de atribuir papéis e funções bem definidas aos diferentes sexos. Ela faz aí uma perspectiva histórica. Ela vai falar sobre o antes. Espera-se, portanto, que na sequência do texto, ela apresente essa relação histórica no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Na sequência, ela indica o seguinte: no mundo contemporâneo. Quando ela indica mundo contemporâneo, ela dá a perspectiva de que, durante o segundo desenvolvimento, ela trabalhará com o mundo contemporâneo. Esse, no entanto, marca justamente a oposição entre este mundo contemporâneo e a sociedade machista de antes. Notem que ela abordou bem aí nessa introdução a questão que foi definida pelo eixo temático, que era sobre a relação do homem e da mulher na sociedade contemporânea como a sociedade brasileira. Ela sinalizou para a sociedade brasileira. O único problema nesse momento é que ela não indica que a sociedade brasileira é um exemplo, como foi sinalizado no texto. E ela indica, além disso, a quebra dos paradigmas entre o feminino e o masculino. E esses paradigmas têm se tornado, e a linha que separa o feminino e masculino tem se tornado cada vez mais tênue. Notem que ela tem muito para ser explorado nessa construção, nesse texto. E é durante essa construção, durante o texto, que ela vai sinalizar elementos que consolidam a perspectiva. Qual é o posicionamento desta aluna? Ela indicou logo um posicionamento. Ela indicou que a linha que separa os paradigmas entre o feminino